Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos vivendo mais um momento histórico de pandemia, de crise na saúde, de forma mundial. E eu vejo que esse não é um acontecimento único na história humana, né? A gente já teve episódios, eventos como esses, né, que impactaram de forma grandiosa também a nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós tivemos casos como esse, né, epidemias grandes como essas, né? A gente pode lembrar da gripe espanhola em torno de 1819, que levou à morte 50 milhões de pessoas naquela época. Logo em seguida a gente teve a gripe asiática por volta do ano de 1957, e que trouxe também um impacto forte, com aproximadamente 2 milhões de vidas ceifadas por conta dessa gripe. E um pouco mais próximo da data de hoje, um pouquinho mais próximo de agora, por volta do ano de 2009, a gente também teve aí a gripe suína, que alcançou aí um impacto de 300 mil mortes em função dessa gripe, desse tipo de pandemia, de epidemia que houve naquela época. A gente vê que o coronavírus não é alguma coisa isolada, não é um acontecimento único, mas faz parte de algo da história que vem acontecendo ao longo do desenrolar dos anos aí da história da humanidade. Mas a gente pode ver claramente que todas essas situações de caos, eles têm uma origem comum. A gente pode retomar aos ensinamentos bíblicos, a história bíblica, ao evento a história de Adão, né? Foi lá no Jardim do Éden, lá no começo da história humana, que a gente começou a sofrer e ser impactado por esse caos gerados pelaquela atitude de Adão de simplesmente não obedecer a Deus, não se colocar à disposição de Deus, mas tomar para si as responsabilidades dos seus atos. Ele entendeu que ele também poderia ser um tipo de Deus e tomar conta da vida dele e decidir por ele aquilo que ele deveria fazer ou não. E isso ele acaba deixando a dependência de Deus e caminhando por si só. Isso trouxe uma desordem na humanidade. Aquilo que era a ordem, que foi criado de forma perfeita por Deus, passa então a ser uma desordem para a humanidade, para a sociedade que se cria a partir daquele tempo. Desde esse momento em que Adão é expulso do paraíso, ele é expulso do Jardim do Éden, ele começa a enfrentar os desequilíbrios, os caos advindo dessa atitude de não ser dependente de Deus. Então, desde lá, a gente já não tem mais ordem, a gente já não tem mais ordem nos relacionamentos, a gente já não tem mais o equilíbrio da natureza. A gente vive conflitos, escassez de alimentos, a gente vive guerras, doenças, tudo aquilo que a gente vê hoje em dia também acontecendo, né, nos dias de hoje. E isso nada mais é do que o resultado daquele erro, daquele pecado que Adão cometeu em se distanciar da vontade de Deus. E hoje a gente sofre todas essas consequências por conta deste motivo. A gente pode olhar para os acontecimentos de hoje, para o coronavírus e para as situações que a gente vive hoje, sob dois pontos de vista, sobre dois enfoques, podemos dizer assim. A gente pode olhar sobre a visão daquele que está na presença de Deus, que se refugia na presença de Deus, e a gente também pode olhar para esses acontecimentos a partir do ponto de vista daquele que se sustenta na sua própria força, aquele que é autossuficiente. Vale lembrar aqui que esses acontecimentos vão acontecer para os dois, né? Tanto aquele que está na presença de Deus como aquele que não está na presença de Deus, aquele que é autossuficiente, os dois estão sofrendo com a epidemia do coronavírus e com a pandemia. Só que o impacto na vida de cada um deles é diferente.
Quem caminha na sua própria força, ou ele é autossuficiente, tem o controle da sua vida em suas mãos, ele é impactado nesse momento pelo medo e pela ansiedade. É como fruto dessa própria fragilidade que ele tem de reconhecer a fragilidade em conduzir a sua própria vida. Imagina que eu consigo dar conta da minha vida, consigo dar conta de tudo, eu sou autossuficiente, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, eu realizo as tarefas, eu conquisto, eu. Quando ele chega de frente a uma situação em que é incontrolável, em que ele não tem poder sobre ela, então vem aí uma grande frustração. E isso impacta a todos, né? Não tem aquela questão de que eu consigo me livrar da doença. Na verdade, de alguma forma, essa pessoa ela é atingida. Independe se ela é rica, se ela é pobre, a raça dela, o gênero dela, não adianta nenhuma condição na vida dela, porque ela é atingida. E a gente pode olhar que de fato é atingida, porque ou ela é atingida pela própria doença, ela fica doente, ou ela é atingida pela sua condição de liberdade, ela não pode mais ir e vir, ela pode ser também atingida na sua condição financeira, e aí ela acaba tendo problema financeiro em razão dessa pandemia. Então, de uma forma geral, independente dela crer na sua autossuficiência, dela se sustentar nela mesma, ela não consegue dar cabo de controlar essa situação. E aí, reflexo disso, vem aquele sentimento de derrota e de perda de controle. E todo esse sentimento de não conseguir controlar as coisas, para quem é autossuficiente, não conseguir controlar a situação, isso gera um desespero muito grande. Traz para ela, leva ela à depressão, à ansiedade e aquela angústia de viver entregue, sem controle. Isso é muito ruim. E isso a gente tem visto na televisão, aquelas pessoas que saem correndo aos supermercados, que fazem compras, que compram inúmeros vidros de álcool gel, estocam alimentos. E tudo isso é uma ansiedade, porque ela não consegue controlar essa situação, então ela fica tensa, ela sofre, e ela achando que tomando atitudes como essa, ela resolve o problema. Então a gente pode ver aí essa questão de sofrimento daqueles que estão por conta própria, aqueles que são autossuficientes, e quando enfrentam um problema desse de pandemia, eles ficam completamente desesperados. Mas a gente pode olhar também por um outro ângulo de vista. A gente pode olhar para aqueles que procuram em Deus um refúgio, aquele que se coloca debaixo das asas do Senhor, procurando um refúgio para a sua vida. O salmista Davi, em seu Salmo 46, do verso 1 ao 3, ele vem nos acalmar com a palavra dizendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não podemos temer, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós não devemos nos angustiar, nós não podemos temer este momento. Ainda que as situações de pandemia, do coronavírus, da saúde, que venham criar problema nos nossos sistemas de saúde, que venham causar transtorno na nossa vida econômica, que venham criar problemas em nossos relacionamentos, na nossa liberdade, ainda que todas essas tribulações nos sobrevenham, aquele que se coloca no esconderijo do Altíssimo, aquele que se refugia na fortaleza de Deus, esses não vivem em temor, esses vivem em paz, descansados em Deus.
Interessante a analogia que Davi faz entre a segurança de estar sob a autoridade de Deus e a segurança de estar dentro de uma fortaleza, num castelo forte. Quando se está dentro deste castelo forte, vive-se mais tranquilo, porque não seremos alcançados pelos inimigos, aqueles que nos atacam. Nós estamos fortalecidos, fortificados e protegidos por um muro. Então continuamos a nossa vida dentro do castelo, nos nossos relacionamentos, mas com tranquilidade, na certeza de que estamos protegidos. Diferente daqueles que estão fora da muralha. Aqueles que estão fora, que estão enfrentando o inimigo de peito aberto, eles ficam desesperados. E eles não podem, eles querem entrar dentro do castelo, porque lá fora eles são alvo fácil para o inimigo. Já quem está dentro do castelo, não. Quem está dentro do castelo está protegido, está seguro. A sua vida continua acontecendo de forma ordenada. A boa notícia, meus amados, meus amigos, é que Jesus é a porta que nos faz entrar neste castelo forte. É por meio dele que os caos se transformam em ordem. É por meio de Jesus que a gente consegue viver em meio a esse caos do coronavírus, dessa pandemia, mas a gente vive de forma segura. Para entrarmos por esta porta, basta reconhecermos o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mesmo ele sendo Deus, por amor a nós, ele se fez homens. Viveu em meio ao caos da sua época, da sua história, sem se deixar levar pela desordem deste mundo. E tendo entregado a sua vida na cruz, ele ressuscitou e hoje ele vive entre nós por meio do Espírito Santo. Quando vivemos dentro deste castelo forte, também vivemos mais próximos uns dos outros. Temos a oportunidade de nos tornarmos corpo, de um apoiar o outro, de um estar perto do outro. Creio que estamos vivendo uma boa oportunidade para desacelerar, para reduzir o nosso desejo de consumo, para experimentarmos momentos a sós e aprimorar os nossos relacionamentos familiares. Este é o momento de orarmos mais, de meditarmos mais, de amarmos mais. Nossa oração é para que Deus abrevie esse tempo de tribulação, de dor, de pandemia, de doença, que livre a humanidade da morte, não só aqueles que creem no Senhor, mas aqueles também que ainda não alcançaram a Deus, ainda não aceitaram o Senhor como seu castelo forte, que também Deus abrevie a dor sobre essas pessoas, que eles não enfrentem a morte, que eles não enfrentem o sofrimento. E também oramos para que Deus possa amparar aqueles que são mais vulneráveis, talvez aqueles invisíveis à sociedade, aqueles que estão nas esquinas, aqueles que estão sem um teto para morar, os mais pobres, os mais aflitos, que Deus possa ter uma piedade maior dessas pessoas, que Ele possa alcançar a cada um de nós, para que possamos passar por mais esse momento histórico, não desesperados e ansiosos como aqueles que vivem na força do seu próprio braço, mas que possamos enfrentar esse momento de dificuldade, crendo que estamos sobre as fortalezas do Senhor Jesus e que Ele nos livre de todo mal e nos traga a paz, a tranquilidade para enfrentarmos esse momento doloroso que a humanidade passa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós no dia de hoje e que tenhamos um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Deus abençoe, amém e até mais.